Pessoal, tudo bem? Bom dia. Mais um vídeo aqui para a gente falar de um novo modo do nosso PPCO, tá? Para a gente acessar esse novo modo, a gente vai aqui na página principal, clicar em Orçamento, Dados da Obra, e aqui vocês vão ver que tem um novo botão que chama CFF Medições. Vamos clicar nele e é exatamente disso que a gente vai falar. CFF, que é o cronograma físico-financeiro, e medições. Por enquanto, não estou colocando aqui a função de gerar aquele relatório prontinho de medição, mas já vai sair algo bem próximo disso, tá? Mas, enfim, vamos lá dar uma olhada. Então, a gente tem duas opções de como abrir o CFF. A gente pode abrir uma base SLP ou linha de base, tá? Linha de base eu vou falar mais para frente. Por enquanto, o de vocês vai estar em branco, não tem nenhuma opção de linha de base, tá? Mas é algo que você pode editar um pouco mais manualmente. Esse aqui, você vai poder editar manualmente também, mas você vai sempre partir daquele cronograma que a gente tem falado tanto, né? Que é um vínculo entre a planilha orçamentária e o cronograma do project, né? Aquilo que eu tenho falado muito, bem frequente, né? Então, vou fazer o seguinte, antes de começar, vamos desativar esse considerar medições e vamos abrir aqui para a gente entender o que está acontecendo, tá? Então, estou abrindo aqui o cronograma físico-financeiro baseado nas medições, né, desculpa, baseado no CLP, CLP cronograma de longo prazo, né? Então, a gente tem um cronograma físico e aí, quando a gente combina ele com o orçamento, a gente consegue um cronograma físico-financeiro que vai falar em cada item da planilha orçamentária, quanto que a gente está prevendo medir, qual que é o valor previsto sendo medido em cada momento, tá? E aqui, então, esse aqui é aquele que vocês têm visto quando vocês sabem as previsões financeiras, tá? A gente tem falado bastante sobre ele, né? Então eu nem vou prolongar muito. Mas aqui, para você editar, aqui tudo aqui você pode editar tranquilamente, tá? Então, se você quiser botar que aqui vai ser 2.500 em vez de 5.000, e aqui tem aquela função, quem já usava o Planeja FF vai se lembrar, que é do duplo clique. Então, por exemplo, se eu tô aqui, essa cor amarela, ela está sempre. Aqui vocês vão ver, né? Na primeira coluna, às vezes fica amarelo. Isso quer dizer que o total não está batendo perfeitamente. Muitas vezes vai ser por arredondamento ou algo parecido. Então aqui tem algo para corrigir. Não está chegando no valor total do item. Então, quando não está chegando no valor total do item, você pode dar um clique duplo em qualquer item aqui, ó, qualquer lugar. Então, eu vou dar um clique duplo aqui, por exemplo. Dou um clique duplo e ele vai colocar aqui exatamente o valor que falta para finalizar as quantidades da linha, tá bom? Quem já usava o Planejamento FF vai se lembrar dessa função, né? Porque às vezes a gente está aqui 1.500, 1.500, 1.500, e a gente quer fechar, dá um clique duplo aqui e acelera o processo, tá? É até para resolver questões de arredondamento. Além disso, aqui vocês estão vendo por valores em reais, né? Moeda. Só que às vezes vocês podem querer ver em porcentagem, aí a gente vai usar esse botão aqui, ó, mudar visualização. Dá um clique aqui, aí mudou para porcentagem. Dá outro clique, mudou para quantidade, tá? Então, eu acho que assim fica bem dinâmico, porque às vezes a gente, quando quer colocar todas as informações uma do lado da outra, fica um monte de coluna, a gente não consegue visualizar muito bem. Então, esse botãozinho aqui eu acho que facilita bastante assim, a operação, tá? Aqui em cima, tem esse símbolo de mais, bem aqui no cantinho, que você pode clicar e ver as informações detalhadas da planilha orçamentária. Então aqui, por exemplo, a gente tem o total com BDI de cada um desses itens, né? Até para verificar qual que é a diferença que está dando aqui nas linhas, né? Aí você tem aqui o quantidade, o unitário sem BDI, o unitário com BDI, todas essas informações, tá? Mas eu geralmente deixo fechado, que eu acho mais fácil de operar, tá? Você também tem aqui em cima a opção de exportar, então se eu clicar aqui em exportar, caso você queira, por algum motivo, trabalhar com esse arquivo fora do programa. Tá? Então aqui, por exemplo, foi criado um novo arquivo na minha área de trabalho, e você pode acessar por lá, ele vai ter exatamente essa mesma formatação, só que você fica livre para alterá-lo da forma como quiser. Tá? E aqui, vamos falar aqui, esse botão aqui é salvar LB, é salvar linha de base. Né? Vocês devem lembrar que lá atrás, eu mostrei, no começo do vídeo eu mostrei que não tinha nenhuma linha de base salva, e agora eu vou explicar o que é linha de base. Então vamos supor, eu fiz algumas alterações aqui, né? Vamos só mexer mais um pouquinho para a gente fazer umas alterações. Vamos botar aqui 1.000, 1.000, 1.000, só para a gente lembrar isso aqui depois, certo? Então vamos, só para a gente deixar marcado. Tá? Então, o que acontece? Pode ser que eu fiz essas alterações e eu quero deixar isso salvo para algum momento para depois consultar, ou talvez eu ache que isso aqui representa melhor a realidade do que eu vou medir do que aquele cronograma automático, então eu quero salvar isso. Eu vou clicar então salvar LB, linha de base. Então vai ser a linha de base será um cronograma de referência. Tá? E aí eu tenho 5 posições, eu sempre posso ter 5 linhas de base.
Tá? Eu posso escolher, eu salvar na posição 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente a gente vai salvar o primeiro na posição 1, né? E aí, quando você for salvar na segunda linha de base, você pode substituir a primeira, ou salvar no posto 2, depois no posto 3, desde que vocês fiquem limitados a 5 linhas de base, né? Fica tudo tranquilo. E aí uma opção é você usar um apelido, né? Porque talvez quando você começar a colocar muitas linhas de base, você comece a confundir qualquer qual, né? Então eu vou botar aqui, ó, teste 1, por exemplo. Tá? Para a gente lembrar aqui, é o apelido que eu estou dando. Tá? Ele vai pedir para você confirmar e pronto. Agora eu tenho uma linha de base. Se eu voltar aqui vai falar para eu tomar cuidado para as alterações não serem perdidas, né? Mas eu já salvei, então não tem essa preocupação. Eu voltei aqui então para o cronograma, para o orçamento. E se eu entrar aqui agora, olha só, a minha linha de base já está aqui. Tá? Mas antes de a gente falar da linha de base, vamos ver então o que é esse botão considerar medições. Tá? Para explicar aqui nesse momento, eu mostrei com ele desativado, mas quase sempre eu acho que é interessante deixá-lo ativado. Tá? Então vamos deixar ativado, vamos clicar aqui e ver o que acontece diferente. E olha só, o que aconteceu diferente? Ele pegou lá o que está registrado na nossa planilha, todos as medições. Né? Então, aqui, o que o programa faz? Ele não se importa com o que eu coloquei no cronograma. Né? Então, ele pegou aquele cronograma básico que vinculava o MPP Project à planilha orçamentária, e aí ele não está nem aí. Mês 1, mês 2, mês 3, agora para ele é medição. Então, o que eu já registrei de medições realizadas na obra, que no caso dessa obra foram 8, foram substituídas. E aí, todo o saldo que existia nos itens até o 9, ele acumula aqui, tá? Eu não vou aprofundar muito isso, porque é algo que a gente já tem falado muito, que é o padrão de todas as previsões financeiras que aparecem lá para vocês, tá? Essa é a lógica a ser seguida. Quem tiver mais dificuldade sobre isso, pode me procurar sem problemas, que eu esclareço melhor, tá? Mas enfim, ele cria aqui automaticamente um cronograma baseado no nosso project com, com as medições sendo colocadas em cima. E geralmente, isso aqui é o que eu recomendo ser feito, tá? Eu recomendo, de forma mais ou menos rotineira, entrar aqui, gerar esse cronograma como eu gerei, dar uma revisada nele, e aí vamos lá e salva uma nova linha de base. Então vamos salvar aqui na posição 2, né? Eu tenho aqui na posição onde está ocupada, na posição 2 eu vou salvar teste com medição. Né? Só arrumar aqui, teste com medição. Ok, e pronto. Então, agora vou fazer o seguinte, eu vou interromper o vídeo aqui agora, para não ficar tão longo, e aí no próximo eu explico melhor a parte das linhas de base e também para salvar as novas medições.